Alunos, caras alunas do terceirão Tamandaré Meia, vamos lá para a nossa segunda aula de eletromagnetismo. Bom dia. Nesse slide, como você pode ler, uma espira percorrida por uma corrente elétrica se comporta como um ímã temporário e, sendo assim, tem que ter um polo norte e um polo sul. Você vai usar a regra do polegar direito. Veja na figura. A corrente está no sentido anti-horário, certo? Então você bota o polegar ali como está a mão direito, acompanhando o sentido da corrente, e aí com os outros 4 dedos você faz a volta. Repare que ao colocar o polegar, você deve estar com a mão aberta. O polegar para a direita, no sentido anti-horário. Aí você fecha os 4 dedos e você vai perceber que os 4 dedos vão entrar por baixo da espira e vão fazer uma volta. Então veja, o observador 1, olhando de cima, ele vai ter a sensação de um polo norte, enquanto que o observador olhando embaixo, o observador 2, ele tem a noção de um polo sul. O sul entra no ímã, o campo magnético de entrada, e o norte é o campo de saída. E a gente tem que analisar a questão numérica, né? A questão quantitativa. Então você percebe que aquilo que nós vimos no slide anterior, o campo que vai ser gerado vai ser diretamente proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional ao diâmetro da espira. Veja, 2R. Se é diretamente proporcional, vai para o numerador. Se é inversamente proporcional, vai para o denominador. E aquele μ que você vê na fórmula é uma constante de proporcionalidade. Então, essa aí é a fórmula. O campo magnético vai ser μ vezes I dividido pelo dobro do raio, o diâmetro. A constante que nós falamos nos slides passados é chamada de permeabilidade magnética do meio. Se o meio for o vácuo, o valor está dado aí no slide. 4π 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Nesse slide, uma repetição, um reforço. Veja você que, mais para você praticar a regrinha do polegar direito. Por exemplo, veja aí o observador, como ele está vendo um polo norte. Ao colocar o dedo no sentido anti-horário, lá na setinha, e passar os 4 dedos por trás da espira, realmente o campo magnético sai da espira para o olho dele. Daí a noção de que ele vê o polo norte. Que se estivesse do outro lado da espira, iria perceber o polo sul. Nesse slide, um exercício. Veja, por favor, pause a apresentação, leia o enunciado e, usando a fórmula que nós vimos, B é igual a μi sobre 2R, tente resolvê-la. Lembrando que no enunciado ele diz assim, uma espira circular, quando percorrida por uma corrente elétrica da intensidade I, gera um campo magnético que possui como módulo
o dobro do valor referente à corrente elétrica. Determine o valor do raio das piras. Veja, ele não te dá a corrente elétrica, mas diz para você que o campo possui o dobro desse valor numérico. É só você imaginar que um é x e o outro é 2x. Pensa um pouquinho, usa o seu raciocínio matemático, dê um pause aí, depois eu mostro o gabarito para você. Então veja aí na solução que ele coloca a fórmula que nós já conhecemos e aí ele isola o raio. Você está percebendo o cruzamento? O raio sobe, vai para a esquerda, o campo B desce. Aí ficou R igual a μ I sobre 2B. Beleza. Na linha de baixo, ele mantém o I e, seguindo a orientação do enunciado, o campo magnético B ele substitui por 2I. E aí, ele vai simplificar, olha lá. Vai ficar μ vezes I, embaixo 4I. Ele corta o I, fica μ sobre 4, e agora μ sobre 4, ele vai lá no enunciado e substitui o valor da constante por 4π 10 a menos 7. Acontece que ele manda considerar que π é igual a 3, corta o 4 com 4, fica 3 10 a menos 7 metro a resposta. Tá bom? Nesse exemplo, você vê a questão do solenoide. O solenoide é um conjunto de espiras que aí, percorrida por uma corrente elétrica, vai gerar um campo magnético, né? Então, olha só aí a figura. Veja você que você consegue determinar onde é o norte e onde é o sul, ainda usando a regrinha do polegar direito. Tente fazer. Pegue aí a esquerda, a corrente subindo. Coloque o polegar então para cima. E aí você vai fazer o seguinte. Lá por trás, né, por trás do cilindro, o cilindro metálico, por trás do cilindro é que você bota o seu polegar. E aí você vai com a mão aberta. E aí você vai fechar os 4 dedos fazendo a volta e vê se quando tocar na palma da sua mão, os 4 dedos não estarão apontando para a direita da figura. Então estariam saindo desse ímã temporário. Logo aí seria o Polo Norte, consequentemente do outro lado é o Sul, a esquerda. Que você pode até praticar fazendo a mesma coisa com o polegar para baixo agora e mostrando que os 4 dedos fazem a volta entrando no lado esquerdo do cilindro. E aí nós vamos à questão numérica, quantitativa. Como é que você vai calcular o campo no interior desse solenoide? Bem, veja aí as proporções. O campo no interior do solenoide vai ser diretamente proporcional à corrente elétrica, diretamente proporcional ao número de espiras. Quanto mais espiras, maior é o campo. Mas vai ser inversamente proporcional ao comprimento da espira, o comprimento L. Mantida a constante de proporcionalidade, que é a permeabilidade magnética do meio, a fórmula fica assim: B igual a μI N sobre L. Repare que N é o número de espiras, L é o comprimento do solenoide. Isso quer dizer que N sobre L reflete uma grandeza que você já conhece, chamada densidade. Então, na densidade, quanto maior for
o número de espiras e menor for o comprimento, mais denso é o solenoide. Isso é chamado densidade magnética do solenoide. Então, como falamos, veja aí no slide. O campo magnético no interior do solenoide vai ser μI multiplicado pela densidade magnética. Então, quanto mais denso magneticamente for o solenoide e maior for a corrente elétrica, maior será o campo magnético gerado em seu interior. Então, vamos lá ver se você consegue resolver um exercício sobre o solenoide, utilizando a fórmula que vimos. Veja aí, ele dá o comprimento do solenoide, 12 centímetros. Ele diz que a corrente vale 2 amperes, o campo gerado é de 100 teslas. Então, ele quer saber o seguinte. A pergunta é: quantas espiras possui esse solenoide? Pause a apresentação e resolva, por favor. Então, veja aí a solução. É mera aplicação de fórmula. B igual a N sobre L, que é a densidade, a permeabilidade magnética do meio e a corrente elétrica. Ele, no caso da solução, ele jogou o L para cima, multiplicando o B, pegou o μ multiplicado por I e desceu para o denominador. Claro, ele isolou aquilo que se quer saber. Então, o campo vale 100 teslas, ele passa de 12 centímetros para metro, fica 0,12, substitui o valor da permeabilidade magnética e a corrente vale 2. Fazendo essa conta, você vai encontrar aí meio 10 a 7. O 7 já passando para o numerador fica positivo. Meio vezes 10 a 7, 5 10 a 6, ou seja, 5 milhões de espiras. Bem, gente, primeiramente, a palavra bobina tem diversos significados, mas em eletrônica ou eletromagnetismo é a palavra utilizada para se referir a qualquer fio condutor elétrico enrolado em si mesmo ou ainda em volta de uma superfície também condutora, como você pode ver aí na figura. Em uma peça condutora posicionada no interior da bobina, como você vê na figura, podem ser induzidas correntes parasitas, ou chamadas correntes de Foucault, em sentido tal que produzam, por sua vez, um campo magnético induzido que vai se opor à variação do fluxo magnético da bobina. Mas aí eu já estou falando de coisas que ainda vamos ver lá na frente. Não se preocupe de entender isso agora. Eu só quero te mostrar que a corrente elétrica passando no solenoide ou bobina cria um campo magnético que pode criar uma corrente parasita em sentido oposto na própria peça que é colocada no interior, né, da bobina. Então agora você, por favor, deu pause a apresentação para ler o que eu coloquei aí no texto. Então, você está vendo aí, leu no texto, que é possível aplicar a fórmula P igual a RI ao quadrado, aí em lilás dentro do parênteses. E aí, nesse slide, você vê a ilustração, né? A imagem movimentada com a corrente alternada, ora num sentido, ora no outro, produzindo o que nós falamos no slide anterior. Veja aí que interessante a imagem.
Bem, nesse slide você vai ver a fórmula da força magnética que passa a atuar numa carga elétrica quando essa entra num campo magnético. Veja aí, força magnética é BQV seno de θ. B é o campo magnético, Q é o valor da carga elétrica, V é a velocidade dessa carga e θ é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, gerando assim um produto vetorial, como você já viu ou verá ainda esse ano em matemática. Beleza. Aí, nesse exemplo, você pode já usar a regra da mão direita para ver que dá certo. Regra da mão direita para carga positiva. O seu dedo indicador vai ser a setinha para a direita, o campo magnético. O seu dedo polegar vai ser a velocidade que, nesse caso, está saindo da tela do seu computador. Se você fizer isso com a sua mão, vai perceber que o dedo médio vai ficar para cima, indicando a força magnética. Os três vetores perpendiculares entre si, formando um sistema XYZ tridimensional. É claro que você vai perguntar o que aconteceria se a carga fosse negativa. Se a carga for negativa, você pode usar exatamente o que eu falei, a regra da mão direita, só que a resposta vai ser simétrica, ou seja, se essa carga fosse negativa, a força magnética ficaria para baixo. Então, sendo a carga positiva ou negativa, você usa a regra da mão direita. Só que se ela for negativa, você vai ter que inverter o resultado que você encontrou. Beleza? Aí você vê então mais um reforço do que nós falamos no slide anterior. Aí o que é o F, o que é o Q, o V e o B e o ângulo. Mais um reforço para você. Só que para lembrar a você que o seno vai ser máximo quando o ângulo for 90 graus, quando os três vetores forem perpendiculares. Nesse caso, o seno será 1 e a força magnética será máxima. Lembrando que o seno de 0 dá 0. O seno de 180 também dá 0. Isso quer dizer que quando a carga entra paralela, com sua velocidade paralela ao campo magnético, seja a favor 0 grau, seja contra 180, a força magnética não aparece, será nula. Outra situação importante, veja você que essa fórmula é um produto de 4 fatores. Nenhum dos 4 pode ser 0, porque se for, não haverá força magnética. Veja, por exemplo, que essa carga aí do desenho, ela foi colocada em repouso. Como ela está em repouso, nem adianta você fazer a conta, porque a força magnética vai aparecer em função do movimento dessa carga. Então, se a carga estiver em repouso, a força magnética também não vai aparecer. Nesse slide, então, que nós até já falamos, não importa se a carga tiver velocidade paralela ao campo, seja com ângulo 0 a favor, seja com 180 contra, a força magnética será nula, porque o seno de 0 dá 0 e o seno de 180 também. Aí está. Carga elétrica em movimento paralelo às linhas do campo
não recebe a influência da força magnética. Aí está a regra da mão direita que nós já antecipamos nos slides anteriores. Veja aí, nesse caso, a força magnética ficaria, no caso, nessa seta vermelha, meio que para a esquerda aí do seu vídeo, né? Da sua tela. Porém, esse é o gesto que você vai fazer para a carga positiva. Caso a carga seja negativa, você faz o mesmo gesto, mas a resposta não seria essa seta vermelha, seria a seta simétrica, oposta, virada para o outro lado. Agora, se você preferir, você pode adaptar. Se a carga for negativa, você pode chegar à resposta fazendo o seguinte, trocando. Aí o indicador ficaria sendo o campo magnético, até aí mantém, só que aí o dedo médio passa a ser a velocidade. Então, o polegar fica sendo a força magnética. Isso aí você faria caso a carga fosse negativa. Agora, eu não aconselho não, que pode embolar a sua cabeça. Acho melhor usar o que eu falei anteriormente. Se eu fosse fazer isso aí, eu colocaria o indicador, meu dedo indicador, como sendo a seta azul, a seta que está aí. A velocidade qual é? A velocidade é a seta vermelha. Então, eu botaria o polegar aqui para a minha esquerda e aí o dedo médio ficaria para baixo. Ficaria para baixo o dedo médio. Mas, sendo a carga negativa, eu inverteria essa resposta e colocaria a resposta para cima. A seta escura. Não se esqueça que se cair em prova, se cair na sua prova mostrando que o vetor é o de cima, isso aí significa a ponta do vetor. Ele está saindo da tela e indo na direção do seu rosto. Se ele estiver entrando na tela, é um X, seria a parte de baixo aí. Então, você não tem que ser desenhista para fazer a coisa com uma ideia tridimensional. Você pode fazer assim, um pontinho indica que o vetor sai da tela do computador. O xizinho indica que ele entra. Nesse slide, a gente deve acrescentar, além de tudo que já falamos, só um detalhe. Como você está vendo aí, pode aplicar a regra da mão direita, que vai ficar certinho aí. Como está aí e como vai ficar nos outros casos, você está vendo que a força magnética ela é perpendicular à velocidade. E o que acontece toda vez que a força é perpendicular à velocidade? Ela age como força centrípeta. Então, você já está percebendo que pode cair, como já caiu tantas vezes questões em prova, mesclando o eletromagnetismo com a mecânica, onde você vai ter que igualar duas fórmulas. A fórmula da força magnética com a fórmula da força centrípeta. Nós já vamos ver isso. Aí está o que eu falei anteriormente. A força magnética vai ser a força centrípeta. Aí você tem que igualar as duas fórmulas. Do lado esquerdo fica BQV seno de θ, onde θ é 90 graus, tem que ser, aí vai dar 1. E do outro lado direito, a força centrípeta é m, velocidade ao quadrado, massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Ou então, massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. M ômega ao quadrado vezes R. Normalmente cai mv2 sobre R. Uma coisa que acontece muito é uma questão de prova, onde, veja o desenho aí à esquerda, uma carga elétrica entra num campo magnético
Então, se a força magnética vai agir como força centrípeta, a ideia é que a carga vai descrever uma curva, um movimento circular e uniforme, se não tiver nenhuma outra força envolvida aí, se for só a magnética. E aí o que você vai fazer? Se a questão pedir para você calcular o raio, calcule o raio dessa curva. Já é um exercício. Já é um exercício. Pause a apresentação e responda como calcular o raio nesse caso. É só você igualar a força magnética à força centrípeta e aí faça os seus algebrismos necessários e me dê a resposta daqui a pouco. Pause a apresentação. Então aí está a resposta. Força magnética igual a força centrípeta, BQV seno de θ igual a mv ao quadrado sobre r, simplifica a velocidade, o seno de 90 dá 1, então o raio vai ser massa vezes velocidade dividido por campo vezes carga. Então, está aí a conclusão que você vai chegar pela fórmula que você encontrou no slide anterior é a seguinte: quanto maior for a massa, maior vai ser o raio. Quanto maior for a velocidade, também maior vai ser o raio. Mas se ao contrário disso, o que for muito grande for o campo magnético, que está no denominador, e a carga elétrica também, aí o raio tende a ser menor. Beleza? Então, massa e velocidade tendem a produzir uma curva longa. Uma curva longa não, maior, melhor dizendo. Enquanto que campo e carga tendem a produzir uma curva menor, de menor raio. Bem, agora vem a seguinte pergunta: e se a carga for lançada de maneira inclinada? Porque o exemplo que nós vimos anteriormente foi quando a velocidade já é perpendicular ao campo. Aí o ângulo é 90 e o seno de 90 dá 1. Mas se não for 90, se for, por exemplo, 30 graus, a carga foi lançada formando 30 graus com o campo magnético. Aí você vai ter uma figura interessante. Ela vai se movimentar nesse campo formando uma hélice cilíndrica ou uma trajetória helicoidal. A gente já vai explicar isso porque você vai ter uma composição de movimentos, dois movimentos ao mesmo tempo. Quais seriam eles? Isso, aí está. Você vai ter um MCU produzido pela força magnética, um movimento circular e uniforme, mas vai ter também um MRU que foi dado pela causa que jogou essa carga nesse campo. A gente já vai ver isso melhor. Então já sabe, um MRU com MCU simultâneos produzem uma trajetória helicoidal ou cilíndrica, feito um movimento rotacional de um parafuso. Então, vamos colocar um exemplo melhor. Olha só, a velocidade da carga é esse vetor aí preto. Ela entrou inclinado, está parecendo mais ou menos 45 graus. Bem, aí o que você vai fazer? Não existe regra da mão direita para o ângulo de 30 graus. Quando você fizer a regrinha da mão direita, é sempre com os dedos perpendiculares entre si. Mas se está inclinado, o que você vai ter que fazer? Você vai decompor. Você vai decompor os dois vetores em Vx e Vy. Então, por exemplo, nesse caso aí, a carga foi jogada no sentido sudoeste. Você vai decompor.
O que é sudoeste? É sul com oeste. Então, na verdade, a carga tem duas velocidades. Isso aí é um movimento composto. Vx para a esquerda, Vy para baixo. Pois bem, Vx é contra o campo magnético. O ângulo vai ser 180. E quando você aplicar a fórmula BQV seno de 180, vai dar zero. Então, é como se você tivesse duas cargas, uma jogada para a esquerda e uma jogada para baixo. A que vai para a esquerda não sofre a força magnética, por isso ela vai entrar em MRU. A carga para baixo, aí sim você usa a regrinha da mão direita. Veja lá, o campo para a direita, o polegar para baixo e a força magnética saindo do quadro. Beleza? E aí, então, para a velocidade x é um MRU, para a velocidade y é um MCU. É por isso que a trajetória vai ser helicoidal, uma hélice cilíndrica, tá bom? Veja aí. Nesse slide, você vê a representação do campo magnético uniforme. Linhas paralelas igualmente espaçadas. O x significa que esse campo magnético está entrando na tela do seu computador e o pontinho significa, a direita significa que ele está saindo. E aí uma questãozinha para você resolver. Para você calcular o valor da carga e qual vai ser o sentido da trajetória que ela vai descrever no exato momento, a partir do momento, quer dizer, que ela entrar no campo. Veja que o campo entra na tela do seu computador, ele é uniforme. Veja lá em cima em azul claro que o valor dele é 4 Tesla. A carga é positiva, a velocidade é 4.000 metros por segundo e a intensidade da força que ela vai receber é de 3,2 10 a menos 2 newtons, está ali em amarelinho. Aí ele pergunta qual é o valor da carga e qual o sentido do movimento, né, que ela vai receber quando for afetada pela força magnética. Pause a apresentação e resolva usando a fórmula que nós já vimos, não é? F igual a BQV, seno de θ. Então, aí está o gabarito. Veja lá. F igual a BQV seno de θ, θ é 90 graus, você vai usar a regrinha da mão direita, os três dedos perpendiculares entre si, o seno de 90 dá 1, substituindo na fórmula, ficou ali uma observação. Em vez de botar 3,2 10 a menos 2, para tirar a vírgula, eu botei 32 10 a menos 3, tá? É a mesma coisa. Igual a carga, a velocidade e o campo que vale 4. 4 Tesla. Aí você 4 vezes 4, 16, passa para o outro lado, vai dividindo, 32 por 16 dá 2, fica 10 a menos 3 em cima, 10 a terceira embaixo, sobe, fica 2, 10 a menos 6 coulombs, ou 2 microcoulomb. Agora, se você usar a regra da mão direita, você vai botar o indicador entrando na tela do seu computador, vai botar o polegar para cima e vai ver que a força magnética fica para a esquerda. Então, a carga vai ser puxada numa trajetória curva para a esquerda. Aí, no caso, seria o sentido anti-horário, a letra C. Aí está, então, repetindo. Indicador é o campo entrando na tela do computador. Polegar é a velocidade para cima.
E a força magnética, uma vez que a carga é positiva, fica para a esquerda, gerando a força centrípeta, que vai descrever uma trajetória circular na carga no sentido anti-horário. Vamos lá, gente, um exercício. Esqueça aquela setinha verde lá em cima, a direita para cima e a outra para baixo. A pergunta diz respeito à setinha do meio. É a velocidade uniforme, constante, o MRU. O que deve estar acontecendo para que essa carga entre em dois campos, um elétrico e um magnético, e continue em MRU? A única explicação, pela primeira lei de Newton, é que essas forças se equilibram. A força elétrica e a força magnética se, entre aspas, anulam. Então, o que vai acontecer? A carga positiva, ela é o quê? Ela é atraída para a placa negativa e, ao mesmo tempo, repelida pela placa positiva. Então, ela vai ser empurrada para cima pela força elétrica. E a magnética só pode ser para baixo. E tem que ter o mesmo valor. Agora, tem certeza que a força magnética é para baixo? Usa aí a regrinha da mão direita. O indicador é o campo, o pontinho, sai da tela do computador. O polegar é a velocidade para a direita. O dedo médio fica para baixo. Realmente a força magnética aponta para baixo, oposta à força elétrica. Sabendo disso, ele quer que você calcule a velocidade. Você vai começar usando a primeira lei de Newton, mais uma questão envolvendo mecânica e eletromagnetismo. Você vai fazer o seguinte, igualar a força elétrica à força magnética. A força magnética você sabe como é que calcula, BQV seno de θ, e a força elétrica é o campo vezes a carga. Força elétrica é campo elétrico vezes carga. Então agora pause a apresentação e tente resolver. Isole, calcule o valor da velocidade. Então, aí você tem a solução. Força magnética é igual a força elétrica. Força elétrica, à direita, é campo vezes carga. Força magnética é BQV seno de 90 graus, porque a velocidade é perpendicular ao campo. Seno de 90 dá 1, carga com carga você corta, e aí o que fica? Que a velocidade é o campo elétrico dividido pelo campo magnético. Bem, vamos ver agora o último exercício. Nossa aula já está longa, já estamos no 31º slide. Então a pergunta é a seguinte: o que acontece se você jogar num campo magnético, veja o desenho, xizinho entrando na tela do computador, se você jogar um próton, um átomo neutro de sódio, um elétron, um deuteron e um íon negativo de flúor? A pergunta é a seguinte: vão ser 5 trajetórias diferentes, 2 encurvando para cima, 2 encurvando para baixo e uma passando direto em linha reta. A pergunta é: qual é qual? Qual é o próton, qual é o elétron, qual é o deuteron, qual é o íon negativo de flúor, qual é o átomo neutro de sódio? É para você associar a partícula com a trajetória. Pause a apresentação que a resposta vai no outro slide. Bem, gente, eu vou aproveitar para resolver essa questão a fórmula que nós encontramos na outra. Lembra? Lá em cima, raio da trajetória vai ser mv, massa-velocidade, dividido por campo-carga. Bem, você tem que identificar o seguinte:
Qual é a partícula que vai para cima? Usa a regrinha da mão direita. O indicador é o campo, entra na tela do seu computador, o polegar é a velocidade para a direita, então a força magnética é o dedo médio e fica para cima, quando a carga é positiva. Então eu já sei que as duas trajetórias para cima pertencem a cargas positivas. Aí está. E por que o próton descreve uma curva menor, de raio menor? Veja pela fórmula. É porque ele tem, embora a velocidade seja a mesma, embora o campo seja o mesmo, embora a carga seja a mesma, mas o deuteron é um próton e um nêutron, logo é mais pesado. Se é mais pesado, tem massa maior e a massa está no numerador, significa um raio maior. É por isso que o deuteron vai ser o 2 e o próton vai ser o 1. Bem, se a carga positiva sobe, é claro que a carga negativa vai descer. Então, as duas curvas para baixo só podem ser de partículas negativas, o elétron e o íon negativo de flúor. E o mais pesado, o de maior massa, evidentemente que é o íon de flúor, que é bem mais pesado que um elétron. Então vai fazer uma curva, inclusive, bem maior. Isso aí, essas curvas aí estão até, por favor, estão fora de escala. Mas, de qualquer maneira, o elétron é a menor curva para baixo, o mais pesado, que é o íon negativo de flúor, com a curva maior, é a curva 4. Bem, para fechar, só fica faltando o átomo neutro de sódio. Neutro. Neutro é porque a carga é zero. Se a carga é zero, você vai ter o quê? BQV seno de θ. Se o Q é igual a zero, não tem força magnética. Se não tem força magnética, a carga vai seguir em linha reta para a direita, trajetória 3, a carga não, né? O átomo neutro do sódio, sem sofrer a influência do campo. Então está aí a resposta. Então, ficamos por aqui. Eletromagnetismo 2. Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro.